Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o seu Bíblia Fácil em mais uma semana de estudo aqui da Bíblia Sagrada. Nós estamos na nossa temporada Crenças Populares e já comparamos aqui diversas crenças que estão por aí espalhadas com a Bíblia. Se você por acaso perdeu os episódios anteriores, eles estão lá no nosso canal do YouTube. É só você acessar e você vai poder entender melhor alguns assuntos à luz da Bíblia. E nós estamos hoje estudando a respeito da alimentação. Será que Deus tem uma vontade para a nossa alimentação? Será que Deus estabeleceu uma alimentação ideal? Será que Deus restringe alguma coisa na nossa alimentação? Ou a gente pode comer de tudo que quiser? Como dizem por aí, todo alimento é puro. Vamos descobrir isso na Bíblia? Amigos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre comida. Não sei se você está com fome aí, mas eu já estou começando a ter uma fominha nesse horário aqui. E nós vamos falar sobre comida, porque esse é um assunto bastante recorrente na Bíblia. Você vai encontrar várias vezes Jesus comendo com as pessoas, vários textos da Bíblia que falam sobre alimentação e várias metáforas que Deus utilizou também falando de alimentação. E a nossa crença popular hoje é essa pergunta: todo alimento é puro? A gente ouve muito isso por aí, porque as pessoas entendem de maneira distorcida ou talvez, digamos, errada, o texto de Atos capítulo 10. E a gente vai analisar esse texto. Lembra daquela visão que Pedro teve do lençol? Que o lençol desceu e tinha vários animais lá e Deus disse: mata e come. Bem, a partir dessa visão, muitas pessoas dizem assim: não, todo alimento é puro, Deus purificou todos os alimentos, pode comer o que quiser. Será que isso é real? Vamos comparar com a Bíblia? Então vamos lá, prepara a tua Bíblia aí, já pegou o teu caderninho, tua caneta ou lápis para você ir anotando. Não perde nada, tá bom? Vai anotando aí para você pesquisar depois. E nós vamos orar para a gente começar o nosso estudo. Senhor, obrigado porque estamos aqui mais uma semana para a gente descobrir na tua palavra hoje a tua vontade a respeito da nossa alimentação. Deus, desde já eu te peço que o Senhor abra o nosso coração, amoleça o nosso coração para que a gente possa aceitar a tua vontade sem nos rebelar contra ela. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu não sei você, mas eu gosto de comer. E eu cheguei numa idade, que eu já não posso mais comer o quanto eu gostaria, porque um fim de semana sem ter cuidado com a comida já me gera 1 quilo a mais no dia seguinte. É impressionante, gente. Até os meus 18 anos, o meu sonho era passar dos 60 quilos. Agora, o meu sonho é voltar para os 73, eu não consigo. Mas comer é um prazer que Deus estabeleceu. E veja, lá no Éden, Deus estabeleceu, Ele falou sobre comida. Ele falou: vocês vão comer das sementes, vocês vão comer do fruto das árvores e tal. E Deus estabeleceu a comida como uma forma de suprir o nosso corpo, de nutrir o nosso corpo, mas também uma forma de prazer. Nós temos prazer quando nós comemos, A gente sente o gosto das comidas. E perceba, tudo que Deus fez para gerar prazer e para gerar benefício para o corpo, Satanás veio e usou o mesmo elemento para trazer desgraça e perdição. Você quer ver? Nós já conversamos essa temporada sobre a sexualidade humana. Deus criou a sexualidade humana de maneira perfeita, para o benefício do ser humano, para o prazer do ser humano. Satanás veio e deturpou completamente a sexualidade humana para a perdição do ser humano. Deus criou o trabalho para o benefício do ser humano. Antes do pecado, ele já tinha criado o trabalho para o ser humano. Mas Satanás vem e ele traz uma série de, consequências ruins de trabalhos que a gente faz, às vezes doenças emocionais, às vezes doenças físicas. O que Deus preparou para ser bênção, Satanás tenta deturpar para ser maldição. E a alimentação é a mesma coisa. Deus criou a alimentação para ser uma bênção na nossa vida. Mas Satanás vem e vai criando coisas com as quais nós nos alimentamos e que destroem a nossa saúde, tanto física quanto espiritual.
A gente não precisa ser um grande especialista em nutrição para saber que estão cheios de alimentos por aí que fazem um mal danado para a saúde, né? E quanto mais mal fazem para a nossa saúde física, mais mal faz para a nossa mente. E é aqui que a gente entende a vontade de Deus. Então, um corpo doente prejudica a mente e a mente acaba entendendo menos a vontade de Deus. Moisés, pode falar. Pastor, esse é um assunto que eu não tenho o que discordar, porque quando eu comecei a ler a palavra, eu gostei de seguir as coisas na literalidade. Aham. Muitas pessoas hoje em dia falam, nós temos Jesus como nosso parâmetro, temos que imitá-lo, mas quando chega em algumas partes, como sábado, alimentação, Jesus não é mais parâmetro. Aham. Mas ele era judeu. Mas essas coisas são para o judeu, a gente não precisa. Enfim, utilizam de uma certa conveniência para não precisar de seguir isso. E eu vejo uma coisa muito forte aqui em Levítico 11, que é válido para mim, é Sim. assim que eu A faço, gente vai estudar esse capítulo. apenas só no verso 1, que é o seguinte: falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes. Acabou. Falou o Senhor, obedeça. Aham. A gente não tem que Esse é um bom método de vida, né? Quando a gente fala das leis de saúde, a gente precisa entender que o corpo humano para o qual Deus deu as leis de saúde em Levítico 11 e outros capítulos, é o mesmo corpo humano, guardado as devidas proporções de hoje, né? Lembra da metáfora que eu falei do carro, né? O fabricante sabe qual é o tipo de combustível que o carro precisa. O nosso fabricante também sabe qual é o tipo de combustível que nós precisamos. Então vamos lá. Nós temos na Bíblia bem claros alimentos lícitos e alimentos impuros. E a gente vai conhecer aqui na Bíblia alguns desses alimentos e como Deus trata eles, tá bom? E existe uma alimentação ideal de Deus para os seres humanos. Qual é a alimentação ideal de Deus para os seres humanos? Gênesis capítulo 1. Vocês percebem que na maioria das vezes a gente começa o nosso estudo por Gênesis? É porque em Gênesis, como eu mostrei para vocês lá no nosso segundo encontro, em Gênesis estão as bases para a nossa fé cristã. Lá em Gênesis a gente encontra muita coisa dessas bases cristãs. Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 30, diz assim: naquele contexto da criação, na semana da criação, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves dos céus, a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. Veja que o alimento vegetal não era só para os seres humanos. Ele fala aqui dos grandes animais da terra. Vocês já ouviram falar do Tiranossauro Rex, né? Ele aparece nos filmes aí comendo carne e os outros animais e seres humanos. Mas os dinossauros, quando criados por Deus, eram também herbívoros, todos eles. A coisa desandou depois do pecado, né? Quando os animais começam a ser predadores dos outros. Mas os grandes animais da terra, e aqui estão incluídos os dinossauros, eram todos herbívoros. Deus deu a alimentação vegetariana para todos os seres vivos. Então, essa é a alimentação ideal de Deus, ok? Nosso corpo foi feito para uma alimentação vegetariana. Eu descobri essa verdade bíblica, né? Eu não vou nem falar que eu descobri, eu passei a seguir essa verdade bíblica tem uns 10, 12, 14 anos, não me lembro agora que eu sou ruim de conta, né? De 2008 para cá. Quanto tempo faz de 2008 para cá? Só para não passar vergonha assim na TV. 15 anos, né? Obrigado, 15 anos. 15 anos que eu já estou seguindo esse regime vegetariano. Lógico que eu não cheguei no ideal ainda, mas a gente vai dando um passinho de cada vez para se adaptar àquilo que Deus espera de nós. Por quê? Porque Ele é o construtor desta máquina. E Ele diz, coloque este combustível que é melhor. Mas, depois do pecado, Deus permitiu, após o dilúvio, Deus permitiu que o homem consumisse algumas carnes. Por que isso aconteceu? Você lembra que depois do dilúvio, durante o dilúvio, a terra foi devastada, né?
Então, quando eles voltaram, a vegetação, quando eles saíram da arca, a vegetação ainda não estava completamente formada. E Deus permitiu que eles comessem algumas carnes. Agora, no dilúvio tem uma coisa muito interessante para a gente ver. Tá? Aqui está repetindo o texto de Gênesis 1, 28 a 30, né, quando diz que o que é ideal para a gente é a alimentação vegetariana. Mas, olha, deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui de Gênesis 7. Muito bem, Gênesis 7. A pergunta é, todos os animais são puros? Antes de ler o texto, vai abrindo Gênesis 7 aí. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Algumas pessoas dizem assim, Deus separou animais puros e animais impuros apenas para os judeus, né? Você mencionou isso, Moisés. Então, se é apenas para os judeus, só pode aparecer na Bíblia animais puros e animais impuros depois de Abraão, ok? Porque a nação judaica, os hebreus, surgiram com Abraão. Quando Deus chamou Abraão para sair da terra de Ur, dos caldeus, e formar a terra, formar o povo. São os descendentes de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e a descendência. Ok? Então, se só tem animais puros e impuros para os judeus, não pode aparecer na Bíblia, antes de Abraão, animais puros e impuros. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. No dilúvio, Deus separou os animais que iam entrar na arca em animais puros e impuros. Olha aqui, Gênesis 7, 1 a 3. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Amigos, vocês conseguem perceber que a divisão entre animais puros e impuros, ela é anterior à nação judaica? Aqui, em Gênesis capítulo 6 e 7, no dilúvio, né, antes do dilúvio, eles estão entrando na arca aqui, já existiam animais que Deus criou como animais puros e como animais impuros. Porque aqui nós estamos próximos da criação, né? Alguns estudiosos dizem talvez 1000 anos depois da criação, mas não é muito exata essa conta, né? A gente não tem como saber exatamente. Mas o que é interessante é que antes de qualquer surgimento do povo hebreu, judeu, já existia animal puro e impuro. Então, quando aparece em Levítico capítulo 11, aquela divisão entre animal puro e impuro, Deus está relembrando algo que ele já tinha dito lá atrás. Assim como ele fez com o sábado. O sábado já existia, ele relembrou para os judeus. Ok? Vamos dar uma pausa aqui, porque os nossos amigos de casa merecem ganhar um material que vai ajudá-los a entender melhor alguns assuntos da Bíblia, né? A gente não colocou tudo aqui, logicamente, mas você pode encontrar aqui 15 temas que vão ajudar você a entender melhor a Bíblia. Nosso guia de estudo, A Procura da Verdade, ele está à sua disposição. E já foi paga a produção, já foi paga a impressão e já foi pago o envio para a sua casa. Você não tem que pagar nada, você só precisa pedir. E você vai pedir através desse site, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está esperando sua ligação. Ou você pode mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui na tela e nós vamos ajudar você. E agora eu quero fazer um agradecimento muito especial aos Anjos da Esperança, porque eles nos dão condições de imprimir esse material e enviar de graça. Mas há um grupo muito especial dos Anjos da Esperança, que são os Anjinhos da Esperança. Você sabe que tem uma quantidade grande de crianças que contribuem com a Novo Tempo para que a gente possa avançar com o Evangelho, são missionários desde criança. Quando o Daniel, meu filho mais velho, quando a gente chegou aqui, tem 4 anos, ele está com 7, então ele tinha uns 4 anos de idade, mais ou menos, 3 para 4 anos de idade, a gente cadastrou ele como Anjinho da Esperança, né? E ele já entendeu o que é ser um Anjinho da Esperança, que ele é um missionário, a cada mês ele dá lá uma contribuição pequena,
mas ele contribui com o novo tempo também. Então você que é pai, mãe, tio, vó, você quer ensinar o seu filho que ele pode, a sua criança, que ele pode ser um missionário desde criança? Então cadastre ele no Anjinhos da Esperança. É só ligar para cá, para o número do Anjos, vamos colocar aqui, produção, o número do Anjos para eles, e aí você liga para esse número e você vai ser atendido, vão te dar todas as instruções, e é uma maravilha ser um anjo da esperança e ser um anjinho da esperança também. Muito bem. Então, gente, ficou bem marcado isso aqui? Deu para perceber que já existia animal puro e impuro antes de Levítico 11? Aqui, ó, no dilúvio, já foi separado em animal puro e impuro. E veja como Deus fez. Ele colocou 7 casais de animais puros. E ele colocou apenas um casal de cada, cadê aqui para não dar informação errada? Também leve 7 casais de aves, um casal de cada espécie de animal impuro. Por quê? Porque um animal impuro, se seguissem o que Deus falou, ele não seria consumido. Os animais puros seriam consumidos. Então ele precisava de maior quantidade de animais puros do que de animais impuros. Ok? Vamos lá. Então, ó, a noção de que não existem alimentos que Deus não quer que comamos vem da má interpretação de um texto bíblico. E agora nós vamos gastar um tempinho aqui estudando Atos capítulo 10. E qual é o trecho de Atos capítulo 10 que é mal interpretado? Abra sua Bíblia aí, porque nós vamos gastar agora um tempo estudando Atos capítulo 10, que é o texto que as pessoas usam para dizer que não existe mais animais puros e impuros. Pode falar. Dá licença, pastor. Tá bom. Aqui em Romanos 14 também, Paulo escreve para os romanos falando sobre os alimentos. Aí, só queria complementar e entender o porquê que Paulo escreveu para Roma, para os romanos. Ele disse assim, um crê que pode comer de tudo, já outro comem apenas vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E, enfim, ele vai descrevendo sobre alimento. E aqui, ó, no verso 20, aí diz... Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Ou seja, para que quem coma não julga quem não coma. Né? Então, eu queria entender por que Paulo escreveu isso para os romanos. Isso. Em Atos capítulo 14, Romanos capítulo 14, Paulo começa falando sobre os fracos e os fortes na fé. Né? E ele pede encarecidamente que os fortes na fé não escandalizem os fracos. Inclusive, se há alguma coisa que um forte na fé faz que escandaliza um fraco na fé, esse forte na fé tem que parar, é o que Paulo vai dizendo aqui. Qual era essa questão dos alimentos? Paulo está escrevendo para os cristãos romanos, os cristãos que estão em Roma. E existia uma discussão no território romano como um todo, em Coríntios você vai encontrar isso também, que era se podia ou não comer carne sacrificada aos ídolos, né? Porque existia muito sacrifício aos ídolos, mas depois que os animais eram sacrificados aos ídolos, eles eram colocados nos mercados para serem vendidos. Aí eles ficavam discutindo, mas pode comer essa carne, não pode comer essa carne. Ele não está falando aqui de animais puros e impuros, ele está falando de animais sacrificados aos ídolos. Aí ele diz aqui, olha, quem come, não julga quem não come. E quem não come, não julga quem come. Então, a questão aqui de Paulo não é entre animais puros e impuros. Né? Ele está falando aqui dos animais puros que foram ou não sacrificados aos ídolos. Então, essa era a discussão em Roma, que é também uma discussão que ele encontra em Corinto, tá bom? Na igreja de Corinto. Muito bem, aqui está o texto que muitas pessoas usam para dizer que pode comer o que quiser. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E ó, tem uma coisa interessante, Pedro, ele esteve em Roma também, né? Mas ó, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Aí as pessoas se agarram num versículo bíblico, você está vendo? Posso comer o que eu quiser, porque Deus purificou tudo. Calma, gente. Quando a gente não entende um versículo, a gente precisa ir para o contexto imediato, os versículos que estão ao redor. Quando a gente não entende os versículos do contexto imediato, a gente vai para o capítulo. Quando a gente não entende o capítulo, a gente vai para o livro. Não entendeu o livro, vai para a Bíblia toda. A Bíblia ela se autoexplica. E o texto aqui de Atos 10, 14 e 15
não pode ser retirado do seu contexto para a gente criar o que o pessoal chama de pretexto, né? Um texto fora do contexto cria um pretexto. Vamos ler todo o capítulo para a gente poder analisar o contexto, tá bom? Então a gente vai fazer uma leitura longa agora. Você está aí aberto, com a Bíblia aberta em Atos capítulo 10. Nós vamos ler devagar, vendo o que estava acontecendo, o que a história nos diz. Então eu vou começar a ler aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Pausa aqui para a gente entender. Cornélio era um centurião, portanto ele era um oficial romano. Isso quer dizer que ele não era judeu, ok? Essa informação é muito importante. Ele era um gentil e Pedro era um judeu, tudo bem? O centurião era um gentil, um romano. Vamos lá. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Ou seja, era um gentil, mas que tinha devoção a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Da cidade de Cornélio, de Cesareia, até Jope, davam algumas dezenas de quilômetros. Então, ele, como um homem poderoso, ele pegou lá os seus soldados, mandou buscar Pedro. Então, aqui a gente tem 2 personagens nessa história. Cornélio, um oficial romano, portanto um gentil, mas que era devoto a Deus. E ele fazia orações. E pelo que a gente entende aqui, essas orações que ele fazia era para encontrar o caminho certo, para encontrar alguém que lhe orientasse do caminho certo, porque ele queria adorar a Deus. Porque o anjo diz assim: suas orações subiram ao céu. Agora vai lá e manda buscar Pedro em Jope. Beleza, Pedro deu até o endereço. Pedro está na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Endereço aqui, tá bom? Muito bem, continua a leitura. Depois que o anjo que ele falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso, dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Olha lá. No dia seguinte, né, Pedro subiu para orar, ele estava com fome, e Deus disse: eu vou aproveitar a fome de Pedro para dar uma lição espiritual para ele. Vamos lá. Ele caiu em êxtase, ele teve uma visão. E o que ele viu na visão? Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves dos céus. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Só uma perguntinha para vocês aqui. O lençol com os animais dentro era literal? Estava ali fisicamente, sim ou não? Não, era uma visão, ok? Então, mesmo que Pedro quisesse matar e comer, ele não teria como, porque não era os animais que estavam ali, era só uma visão, ok? Vamos lá. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou 2ª vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vamos continuar. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Esse aqui é um detalhe importante. Pedro recebeu a visão minutos antes de se encontrar com o soldado e com os servos e recebeu o convite para ir na casa de Cornélio. E Cornélio era um gentil, ok? Então, minutos antes de receber aquela visita. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro.
Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo me vieram? Os homens disseram: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Então, Pedro estava pensando, o que significa aquilo? Veja que Pedro estava perto da hora de comer, ele estava com fome, mas Pedro não ligou a visão à refeição. Você consegue perceber isso? Porque se Pedro tivesse dito assim, Deus me revelou agora que eu posso comer de tudo, ele não tinha que estar pensando naquilo. Ele ficou pensando, o que significa isso? Você quer saber o que significa? Então não sai daí, a gente vai para o breve intervalo, mas volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e nós vamos continuar estudando esse tema a respeito da alimentação e entendendo Atos capítulo 10. Mas antes disso eu quero te oferecer um guia de estudo da Bíblia que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. É o guia A Procura da Verdade. Já te ofereci nesse programa uma vez, quero te oferecer de novo, porque nós temos todo o interesse que você estude a Bíblia. E esse aqui é só um guia de estudo. Você pega a sua Bíblia aí do lado e vai acompanhando os textos que nós sugerimos, vai entendendo o texto, tem algumas explicações dos textos aqui, para você poder se aprofundar no texto bíblico, quem sabe conversar com o vizinho, falar para um parente, para você mesmo entender, né? Tem 3 formas de você pedir esse material. Você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar para o nosso central de atendimento no 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, e nós vamos te ajudar pelo WhatsApp a você fazer o seu cadastro e pedir a sua revista. Ela vai para a sua casa de graça, porque os anjos da esperança já pagaram. E os anjinhos da esperança também já pagaram. São nossas crianças que voluntariamente, com a ajuda dos seus pais, contribuem para a Rede Novo Tempo. Então pede, que vai para a sua casa sem custos. Vamos continuar estudando Atos capítulo 10. Nós já vimos aqui então que Pedro foi acompanhando o soldado e os 2 servos. Mas vamos lá. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Então, Cornélio não ficou sozinho, ele convidou os parentes e amigos, mais gentios, tá? Vamos contando aí, mais gentios, não eram judeus. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. E aqui, a chave vai abrindo aqui a resposta. Existia uma tradição entre os judeus que dizia o seguinte: se um judeu entrar na casa de um gentil, ele fica imundo por um tempo. Então, eles não entravam na casa do gentio, eles nem se associavam com os gentios. E Pedro tinha isso na cabeça dele, ele era um judeu. Olha lá. Pedro disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Gente, não está explicado aqui não? Você de casa conseguiu ver? Pedro entendeu a visão. E ele diz: Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Vocês percebem quando eu digo que a Bíblia explica a Bíblia? É que é o seguinte, se você pegar o versículo 14 e 15, você vai dizer assim: está vendo? Deus está dizendo que, diz para Pedro que não tem mais alimentos impuros. Aí a gente faz o quê? A gente lê o capítulo. Eu nem fui explicando muito para vocês, a gente leu. E bem aqui, Pedro disse: Deus me mostrou que não deveria chamar impuro ou imundo o homem a homem nenhum. Qual era o significado da visão?
Deus estava dizendo para Pedro, Pedro, você vai pregar para um grupo de gentios. Na sua cabecinha de judeu, você vai querer dizer que eles são impuros, que eles não merecem, que eles não pode pregar o evangelho para eles. Mas Pedro, eu considero os gentios como puros. Vá lá e prega. Amigos, a visão que Pedro teve do lençol não tinha nada a ver com comida. A comida era só uma metáfora para explicar a Pedro que ele deveria pregar para os gentios sem preconceito. Ficou claro isso? Acho que ficou bem claro, né? É isso que a Bíblia está dizendo. Mas vamos continuar. Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente. Foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ou seja, a visão de Pedro era uma metáfora para que ele não fizesse distinção entre as pessoas. Ficou alguma dúvida? Acho que não, né? Acho que está explicado, né? Atos capítulo 10 não é autorização para você comer tudo o que você quiser. Não é o tema de Atos 10 e é só ler o capítulo que você percebe isso. Muito bem, dito isso, você quer falar, Guilherme? Pode falar. Entendi, pastor. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para nós sobre aquela questão que Jesus responde, né? A seguinte frase, não é o que entra, e sim o que sai. Essa frase também é bem polêmica, né? E é do próprio Jesus e falando sobre alimentação. Né? O contexto é o seguinte, os discípulos foram comer e eles não lavaram as mãos. Existia, não é lavar as mãos como a gente faz hoje, vou lavar a mão para limpar, tirar os germes. Existia um ritual antes de comer, que era o ritual de lavar as mãos como um ritual religioso. Os discípulos não lavaram, foram direto para a comida e começaram a comer. Aí os fariseus disseram assim, mas olha aí, os teus discípulos não lavaram as mãos antes de comer? Só que quem estava criticando os discípulos por não lavarem as mãos era o grupo de pessoas que estava planejando matar Jesus. Então era um grupo de assassinos criticando os discípulos porque eles não lavaram as mãos. Nesse contexto, Jesus diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração, ou que sai dela. Entendeu? Então Jesus estava fazendo uma crítica. Olha, vocês estão falando que eles não lavaram a mão e vocês estão querendo me matar. O que eles vão comer com a mão suja não vai contaminar, não. Mas isso que está saindo do coração de vocês, isso contamina. Então esse é o contexto daquela frase de Jesus. Muito bem. Deus tem ensinos sobre a nossa alimentação. Então nós vamos para lá. Tem uma alimentação ideal e uma alimentação permitida. Eu já falei isso no começo, né? A alimentação ideal de Deus é a alimentação vegetariana, né? O mais natural possível. Mas tem uma alimentação permitida, né? A alimentação ideal, alimentação com vegetais. E a alimentação permitida é a alimentação com carnes limpas, carnes permitidas. E quais são essas carnes? Por que Deus se interessa pela nossa alimentação? Olha esse texto, esses tópicos aqui. Primeiro, porque Ele é o Criador e sabe como projetou o nosso corpo. Ele sabe qual é o combustível que funciona melhor aqui. E amigos, está mais que provado que uma alimentação mais natural é melhor para o corpo. Esses dias eu estava assistindo um documentário numa plataforma de streaming sobre atletas. E o documentário não era religioso, mas dizia que atletas que eram vegetarianos tinham melhor desempenho do que aqueles que comiam carne. Né? Então, a ciência já está vendo isso. Aqui está Gênesis 1, 28 a 30, nós já lemos esse texto, né? Só vou reler esse último parte aqui, ó. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Isso lhes servirá de alimento. Segundo, porque Deus preza pela nossa saúde. E amigos, alguém me perguntou uma vez assim, pastor, por que cuidar da saúde do corpo se quando Jesus voltar eu for salvo, o corpo vai ser transformado?
quando Jesus voltar, se eu estiver perdido, o corpo vai ser destruído. Então, em uma ou outra opção, o corpo não vai ser aproveitado. Por que eu tenho que cuidar da saúde? Primeiro, porque você tem que ter a melhor qualidade de vida possível aqui. E segundo, porque a nossa mente e o nosso corpo estão intimamente ligados. Um corpo doente deixa a nossa mente embotada e nós entendemos a vontade de Deus através da mente. Então, quanto mais saudável o corpo, melhor a sua mente para entender a vontade de Deus. Terceiro, aqui tem o texto de 3 João 1:2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, a sua vida espiritual. Muito bem. Terceiro, porque um corpo mais saudável contribui para uma mente mais saudável, acabei de explicar para vocês. Romanos 12, 1 e 2 diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por 2 vezes aqui, ele faz referência à nossa mente. Ele diz culto racional, o culto a Deus tem que ser racional, não pode ser apenas um culto emocional. E segundo, ele diz, para que vocês entendam a vontade de Deus. Então, a gente cuida do nosso corpo, porque quanto mais clara for a nossa mente, melhor. É aqui que entra, por exemplo, o jejum. Já ouviram falar de jejum? Talvez você já tenha jejuado alguma vez. O jejum não é uma penitência. Para você dizer assim, Deus, eu estou aqui passando fome, Deus. O Senhor tem pena de mim, então me dá o que eu estou pedindo. Não é para isso que serve o jejum. Por que a gente faz jejum? Porque quando a gente está com a barriga vazia, não está fazendo o processo de digestão, a nossa mente fica mais clara para a gente entender a vontade de Deus. O jejum é uma forma da gente ter uma mente mais clara para entender a vontade de Deus. Por isso que jejum é momento de oração, de estudo da Bíblia, dessas coisas todas. O jejum não é penitência, é momento de você aliviar o trabalho do corpo com a digestão para ter uma mente mais clara. Muito bem. E quarto, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Agora a gente precisa saber quais são as carnes limpas e as carnes imundas. Então vamos aproveitar agora o finalzinho do nosso programa de hoje, Levítico capítulo 11. Abra aí na sua Bíblia, Levítico capítulo 11. Eu vou ler aqui na tela, mas você confere aí na sua Bíblia se realmente eu estou lendo o que está na Bíblia. Levítico capítulo 11. Aqui tem uma lista de animais impuros, de animais puros e impuros. Relembrando, essa classificação já existia no dilúvio. Ela só é relembrada aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, vá acompanhando na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Então aqui são palavras do Senhor. Tá? Essa parte da Bíblia aqui, eles escreveram o que Deus disse. Saiu da boca de Deus, como o Moisés lembrou no começo do programa. São palavras de Deus. Digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Então está aqui a característica dos animais. Casco fendido, e rumina. Quais são os animais que fazem isso? É o boi, a vaca, a ovelha, esses animais que ruminam. Quais são os animais que não fazem isso? Por exemplo, o porco. O porco não faz isso. O porco não rumina. Aliás, vamos ler, porque ele vai explicando aqui. Vamos continuar aqui. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. Aí ele vai fazer uma lista aqui. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considerem-no impuro. O coelho, embora rumine, não tem casco fendido, é impuro para vocês. A lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-nos impuros.
Tá claro que não precisa nem de explicação. Deus foi, ó, esse aqui pode, esse aqui não pode. Então, se você queria fazer um churrasco de camelo, segundo aqui não pode, tá bom? Se queria fazer um churrasco de porco, Deus está dizendo não pode. Ah, pastor, não concordo. Bem, aí você conversa com Deus, porque são palavras dele aqui, tá bom? Depois, continua aqui. De todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer todas as que possuem barbatanas e escamas. Então, quando a gente for escolher o peixe para comer, quais são os que Deus deixou para a gente comer? Quem tem barbatana e escama, né? Eu tenho alguns amigos que comem peixe, comem carne, a gente às vezes vai no restaurante e eles perguntam, esse peixe tem barbatana e escama? Aí o pobre do garçom, às vezes não sabe, não sei, aí eu não vou perguntar para o chefe ali, aí o chefe, não, esse aí tem barbatana e escama, não, esse aqui é peixe de couro, né, que a gente chama, não tem escamas. Então, tem barbatana e escama, pode comer, mas todas as criaturas que vivem nos mares ou nos rios, que não possuem barbatanas e escamas, as duas coisas, quer dentre todas as pequenas criaturas que povoam as águas, quer dentre todos os outros animais das águas, serão proibidas para vocês. Então, o que mora nos mares que não tem barbatana e escama? Eu não sou um pescador, não conheço muito de peixe, mas, ó, caranguejo não tem, camarão não tem, enfim, ostra não tem, polvo não tem, né? E tem os peixes lá que tem barbatana e escama. Essa é a classificação de Deus para o que você pode e o que você não pode comer. Vamos continuar? Continua aqui, ó, a partir do versículo 11. Por isso não poderão comer sua carne e considerarão impuros os seus cadáveres. Tudo que vive na água e não possui barbatanas e escamas será proibido para vocês. Estas são as aves, agora vai para as aves. Nas aves você vai ver que Deus não dá características, ele fala os nomes. Estas são as aves que vocês considerarão impuras, das quais não poderão comer, porque são proibidas. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, tem coisa aqui que eu nem sei que ave é, mas depois você pesquisa aí. Então, o milhafre, o falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, a coruja pescadora e o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam que têm asas, mas que se movem pelo chão, serão proibidas para vocês. Então aqui tem uma classificação de aves, né? Talvez fosse melhor a gente chamar um biólogo, ver, cara, me diz que tipo de animal é esse aqui. Mas a gente tem aqui um parâmetro para a gente saber que ave come e que ave não come. Então, aqui, por exemplo, não entrou na lista a galinha, então tudo bem comer galinha e outras aves aí. Eu não entendo muito desse negócio de comida, né? Mas aqui está a lista, gente. E quem foi que deu essa lista para o povo? Foi Deus. E a gente já viu aqui que não tem como dizer, não, essa lista é para os judeus. Porque Deus só está esclarecendo algo que ele já tinha dito lá no dilúvio. Lá ele disse assim, ó, coloca 7 casais de animais limpos, um casal de animal imundo. Só que ele não nomeou ninguém. Aqui em Levítico ele disse, ó, lembra dos animais limpos e imundos da arca? Vou dizer para vocês quais são agora. Né? Então, essa é a vontade de Deus para a gente. Continua. Dentre estas, vocês poderão comer aquelas que têm pernas articuladas para saltar do chão. Aqui algumas características, ó. Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhotos, mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam, que têm asas e que se movem pelo chão. Por meio deles vocês ficarão impuros. Todo aquele que tocar em seus cadáveres estará impuro até a tarde. Todo o que carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. Todo animal de casco não dividido em 2 unhas e que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar qualquer um deles ficará impuro. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés serão impuros para vocês. Todo o que tocar em seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver de algum deles lavará suas roupas e estará impuro até a tarde. São impuros para vocês dos animais que se movem rente ao chão. Estes vocês considerarão impuros. A doninha, o rato, qualquer espécie de lagarto grande, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto de areia e o camaleão.
Então, se aquela lagartixa passou na parede da sua casa, você sentiu vontade de comer, não pode mais. Porque está aqui, está escrito, tá bom? Muito bem. E aí, vamos aqui, não se contaminem com qualquer desses animais. Não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Consagrem-se, sejam santos. Isso aqui é importante. Quando você se adequa à alimentação que Deus estabeleceu, você está passando por um processo de consagração. Aqui está o objetivo de Deus. Não é que Deus é sádico para dizer assim, não, eu vou privá-los de comer carnes gostosas. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está querendo que você se consagre. Esse é o ponto. E aí ele continua dizendo, e sejam santos porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre animais que podem e os que não podem ser comidos. Essa lista é repetida aqui em Deuteronômio 14. Você vai ver a lista bem semelhante aqui. A gente não vai ler por causa do nosso tempo, mas você de casa pode ler depois Deuteronômio 14, de 3 a 10. Moisés repete a lista que Deus deu para ficar bem claro, tá? Deuteronômio 14, 3 a 10. Depois do 11 ao 20. Agora, olha essa promessa que Deus fez ao povo no Antigo Testamento. Ele disse assim, Êxodo 15, 26. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que os cura. Então Deus faz promessa de saúde para quem cuida para quem faz a sua parte. O que tem em comum entre a alimentação e a vontade de Deus? Nós lemos lá em Deuteronômio, olha o que diz. Pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. Quando a gente come uma coisa proibida, nós estamos, de alguma forma, rejeitando a consagração que Deus quer fazer para a gente. Mas quando nós nos privamos das coisas que são proibidas, nós estamos reconhecendo que somos um povo consagrado ao Senhor. Talvez você até hoje pensasse que comida só tem a ver com encher a barriga, nutrir o corpo. Não. Comida na Bíblia tem a ver também com consagração. E aí a gente chega então no princípio alimentar. Qual é o princípio alimentar que deve nos nortear? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quando você chegar no restaurante lá na sua cidade, lá em Cuiabá, né? Chegar em Cuiabá no restaurante, pegou o prato, você vai se servir, você tem que pensar, quando eu terminar de me servir, esse prato tem que glorificar o nome de Deus. Já pensou nisso? A nossa vida é assim. A gente tem que viver para a glória de Deus, inclusive com o que a gente come. Isso também serve para o que a gente veste, o que a gente assiste, o que a gente conversa, tudo para a glória de Deus. Mas o assunto hoje é, quando você for se alimentar, fique dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, porque quando você faz isso, você glorifica o nome de Deus com a sua alimentação. É hora de você, talvez, orar a Deus pedindo para que Ele te convença ou te ajude, te dê forças para você se adequar às regras de alimentação dEle. E eu vou te dizer uma coisa, se você orar com sinceridade, Deus vai te ajudar. Faz isso enquanto você ouve essa música. Tem alguém orando por
Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. O Evangelho, ele afeta ou ele atinge todos os aspectos da nossa vida. Talvez você pensasse que Deus, ele estava preocupado só com a nossa vida espiritual. Então, o que eu como, o que eu bebo, não faz diferença nenhuma. Mas nós vimos hoje que Deus tem uma preocupação grande com a nossa alimentação. Como eu disse para vocês, porque quanto mais saudável for o nosso corpo, melhor vai ser a nossa mente. É lógico que a saúde está ligada, além da alimentação, à atividade física, luz solar, água, essas coisas todas que a gente precisa fazer para ter saúde. Mas o grande beneficiado somos nós. Veja, eu não quero que vocês saiam daqui, e você de casa também, pensando assim, puxa, agora eu vou ser privado das coisas que eu gosto de comer. Não, pensa diferente. Agora você vai ter um corpo mais saudável, uma mente mais saudável, para entender melhor a vontade de Deus. E não é isso que a gente quer? Não é isso que você de casa quer? Quanto mais você for saudável, melhor você vai entender a vontade de Deus. E entendendo melhor a vontade de Deus, você vai caminhar mais feliz por essa sua vida. É assim que a gente deve encarar a reforma de saúde. As regras alimentares de Deus. Não como Deus nos cerceando o nosso prazer de comer, não. Mas como Deus cuidando de nós, para que a gente possa ter a melhor saúde possível até se encontrar com Ele.
Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos. Pai, obrigado pelas instruções a respeito da nossa alimentação. E nós estamos aqui pedindo a Tua ajuda para que nós estejamos cada vez mais perto daquilo que o Senhor deseja para a nossa alimentação. Nos ajuda, Senhor. Para alguns talvez seja difícil, mas em oração nós conseguimos forças que vêm do céu. Por favor, Senhor, cuida dessa pessoa que está me assistindo agora. Dá a ela força para decidir o que precisa ser decidido. E ajuda nas consequências dessa decisão, Senhor. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.